Gente, boa tarde a todos, né? Vamos... A coisa, quando eu comecei a ler essa parte dos espíritos protetores, eu fui lembrando da grandiosidade, né? Quando a gente vai estudando, a gente estava falando no grupo da Gênesis, do livro Gênesis, e a gente mencionou isso uma hora sobre toda a estrutura que Deus montou para nos colocar nessa condição da gente desempenhar e progredir e evoluindo. Nós e todos seres do universo. Então, a gente estava lendo um capítulo falando sobre essa grandiosidade, né, da construção do universo, ou universos. Segundo hoje, alguns cientistas, tem mais de um universo. Estávamos falando da nossa Via Láctea, só na nossa Via Láctea, que é uma das menores galáxias que tem, a gente tem conhecimento, são cerca de 400 milhões de estrelas como o nosso Sol. 400 milhões de estrelas como o nosso Sol. Fora todos os outros planetas que giram em torno, né, dessas 400 milhões de estrelas. Então, é uma suntuosidade. Nosso sistema está na periferia dessa galáxia, né? E tem muitas outras. Alguns cientistas dizem que as que a gente consegue vislumbrar fazem parte de uma periferia desse nosso universo. Então, é uma coisa, a gente estava pensando, uma coisa assim, muito grandiosa, que a gente não consegue direito mensurar, entender, né, tudo isso. Mas, quando a página da Joana resume todo esse conjunto de perguntas do livro dos Espíritos que vão abordar essa questão dos espíritos protetores, ou anjos da guarda, como quiserem chamar. Tudo isso que ela vai pontuando, as perguntas de Kardec na época vão sendo feitas e os espíritos vão respondendo naturalmente. Ele começa perguntando se há espíritos que se ligam particularmente a gente, a cada indivíduo, né? Aí os espíritos vão... há um irmão espiritual que chamais de bom espírito ou bom gênio. Então, preste atenção, cada um de nós tem um espírito protetor exclusivo, né? Ligado, WhatsApp mental, ok? Né? Pensou, ele manda a mensagem, né? A gente vai ver, tem uma parte aqui, a mensagem de Santo Agostinho, ele vai dizer isso, que a gente deve usar esse canal de conversação muito mais do que a gente usa. A gente pega e a gente se deixa levar. Qualquer momento que você esteja está angustioso, está nervoso, para e emite um pensamento para o seu espírito protetor, seu anjo da guarda, pedindo ajuda, que a ajuda vem. Ele vai falar, a gente vai chegar lá, mas cada um de nós, então, o que devemos entender, Kardec continua, como um anjo da guarda, ou anjo guardião, é um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Joana fala isso aqui, pertencente à classe nobre, já elevado. Então, cada um de nós está ligado a um espírito de uma classe elevada, intimamente, mentalmente, em qualquer lugar desse espaço onde ele estiver, a gente emitir o pensamento para ele, ele atende, ele está ligado a nós. Isso é uma estrutura de amparo inimaginável, né? Quem faz atendimento fraterno aqui na casa pode pensar isso, quer dizer, a pessoa chega aqui com um problema, você para escutar. Agora, imagine se, a partir desse momento que você parasse para escutar essa pessoa, você ficasse ligado a ela, intimamente, dali para frente. Você aceitasse ficar ligado para ela. Ela sentiu uma dor, onde ela estivesse, você ia saber.
ela se desequilibrou, onde ela estivesse, você ia sentir. Mas, como a página também fala, a ação deles só é efetivada se a gente pedir e quiser. Qual a missão do Espírito Protetor? É igual a de um pai, eles falam aqui. Guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E tudo isso ele pode fazer. Pode, se a gente deixar e solicitar. O Espírito Protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o seu nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita. Porque o Espírito Protetor, como ele está nesse grau de elevação, ele já atingiu um patamar, okay? Que ele não precisa estar encarnando aqui nesse planeta, junto da gente, coisa e tal, mas está ligado. Então, ele está nos acompanhando na nossa vivência espírita. Nós temos espíritos familiares, afins, que também nos acompanham, podem estar nos ajudando, nos ajudam, nos orientam, né? Mas esse espírito protetor, esse anjo da guarda, é um espírito de uma ordem. Joana fala aqui uma categoria nobre, e os espíritos falam aqui de uma condição elevada. O espírito protetor se dedica ao indivíduo, já vi. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? Kardec quer saber se alguém chega, não, você tem que ser o protetor dessa pessoa. Ou não, ele que escolhe a pessoa. O que vocês acham? Aí os espíritos dizem, olha como é que eles respondem. O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. A partir do momento que ele aceita, é proposto para ele. Você quer ser o espírito protetor, o anjo da guarda dessa pessoa? Do Acácio? Ele tem alguns problemas, né? Ele é meio autista, ele tem uns problemas. Aí ele fala, não, aceito. A partir do momento que ele disse que aceita, ele está vinculado, ele fica obrigado a dar assistência àquela pessoa. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Então, você chega numa ordem de evolução, que você já pode assumir esse encargo de espírito protetor, então você também pode escolher, se quiser. Para alguns é um prazer, né, estar nessa condição, para outros uma missão ou um dever. Porque tem missões, né? Tem pessoas que precisam de uma ajuda, de uma assistência mais dinâmica, estão numa condição mais difícil, e aí precisam de que você tenha outros recursos, tudo mais, você precisa aceitar isso, né? O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura, confiado à sua guarda, quer dizer, dali para frente ele não consegue mais se livrar da gente. Aí os espíritos dizem, não é bem isso. Ele vai atuando até que ele tenha também uma condição, ou ele passe por uma outra fase, aí vem um outro substitui, né? Ele diz assim, frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas, nesse caso, outros os substituem. Então, você é uma fase da nossa evolução. Por essas perguntas e pelas respostas dos espíritos, a gente vai entendendo que todos nós, em algum momento, seremos protetores de outras pessoas. Por isso que é importante você viver conscientemente a sua vida aqui, enfrentando seus problemas, porque o espírito protetor não é para solucionar os problemas, porque os problemas é que vão dar para a gente a condição de conhecimento que no futuro nos ajudarão a orientar outras pessoas. Então a gente precisa viver, passar pelas circunstâncias, todos nós. Então aí vem a mensagem de Santo Agostinho, que ele vai frisar justamente sobre isso. Ele vai dizer assim, no meio dessa mensagem, ele vai dizer assim, se conhecesses bem esta verdade,
Quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Então, às vezes, a gente está falando, né, está reclamando, que está passando uma situação difícil, coisa e tal, mas não se lembrou até aquele momento de dirigir um pensamento para o Espírito Protetor, de pedir ajuda, de conversar com ele. Ah, Cássio, mas eu não sei o nome dele. Ah, eu posso perguntar o nome dele? A gente vai chegar lá, mas eu já antecipo para vocês. Tem uma pergunta aqui que Kardec diz, assim, pergunta, né? Ah, posso saber, a 504, poderemos sempre saber o nome do Espírito nosso protetor, o anjo da guarda? Como quereis saber? A resposta, como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Ele está dizendo que há nomes que a gente desconhece, porque são de outros lugares, outros planetas, outros galáxias. Aí, digamos que tem um nome lá, tipo XPTO, né, do Star Wars, né? Aí, mais alguma coisa assim, Chewbacca, né? Chewbacca, né? R2D2, né? Alguma coisa assim. São nomes estranhos para a gente, estranho. Não é Manuel, Joaquim, né? A Cássio já é estranho, né? E ainda mais outros nomes. Então, a gente não sabe. Para que ficar com essa... Ah, eu quero saber quem é o Espírito. Será que meu Espírito Protetor é Joana d'Arc? Ah, será que é? Não é por aí. Mas ele fala, quanto vos livraria dos maus espíritos? E mais à frente, né? Diremos que nós... Aí ele está falando, e ele diz nós, ó. Talvez seja nós, porque ele esteja, quando deu essa mensagem, na condição de espírito protetor de alguém. Diremos que nós, ou então ele está falando dos espíritos de uma maneira geral. Diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é. E não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Então, Santo Agostinho está dando essa notícia que ele já vive em outro mundo. Mas mesmo vivendo em outro mundo, ele tem uma ligação. Tanto tem que foi um desses que ajudou Jesus a montar essa doutrina que Kardec codificou. Outro detalhe, somos espíritas, tá, gente? E devemos saber explicar que somos espíritas. Não somos espíritas kardecistas, nem somos kardecistas, somos espíritas. E você pode dizer isso, eu sou espírita. E a pessoa te olhar, abrir o olho, e você achar que ela está pensando que você pertence a religiões como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, etc., você explica. Espíritas são aqueles que seguem a doutrina dos espíritos, reunida, codificada por Allan Kardec. Tá? As outras são religiões espiritualistas, ou seja, acreditam na comunicação entre os planos, tem médiuns, no caso dessas que eu citei, né, que se aceitam como médium, porque a igreja também tem médium, os protestantes também têm médium, só que dão outros nomes, falam que são profetas, os protestantes, o outro é o padre que está ali, mas não assume, mas todo mundo tem médium. E os espíritos falam, vai chegar uma hora que as manifestações vão estar tão disseminadas, todo mundo, todos os nossos filhos, etc., vão estar falando, recebendo a influenciação, deixando claro que eles estão ali influenciados, que ninguém mais vai duvidar dessa comunicação entre os planos. Então, Santo Agostinho continua. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Quando a gente vai estudando, é lógico que talvez muitos aqui ainda não tenham estudado, ainda não tenham passado por essa questão, o fluido universal, o fluido cósmico,
Ele é que mantém tudo, está em tudo e possibilita esse fluxo, né, de pensamento, de ideias, etc., de transformação da matéria. Então, para esses espíritos, não há essa ligação, ela é automática. Pensou, sentiu, eles sentem, eles sabem, quando estão ligados a nós desse jeito. Aí ele continua no último parágrafo dessa mensagem. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ah, Cássio, mas como é que eu vou perguntar? Eu não sei o nome dele. Eu não posso chegar e falar, Joãozinho, né? Você pode me orientar? Não, você não sabe, mas não precisa. Você se dirige e pergunta e conversa. A gente pode estar no ônibus, estar numa fila de banco. Outro dia, não sei quem disse que estava numa fila de banco, começou a ficar nervoso, né? Aí lembrou que não. E a gente pode. Está vendo que está ficando nervoso? Não é para ficar. Pede ajuda, conversa. É isso que ele está dizendo. Quando eu soube que ia falar, eu já vim pedindo, né? A Fátima também falou na pressa, eu também já estava pedindo, né? Ajuda, né? Ajuda. Eu vim pedindo assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Não veio tema nenhum. Aí cheguei aqui, a Fátima, a Eladir falou, não, hoje é o assunto é o anjo da guarda, por que você não fala? Eu falei, então vai ser isso. Né? Não veio nada na cabeça porque tinha que ser esse. Então a gente está falando. E é assim, a gente tem que se abrir, porque eles estão do nosso lado, a espiritualidade amiga, e o nosso espírito protetor está sempre ligado. É uma máquina, pensem nisso. A gente tem um pouco dessa noção na estrutura familiar. Quando a gente tem uma estrutura familiar adequada, né, a gente percebe isso. O pai, a mãe, o casal, né, os filhos, a assistência, o trabalho para sustentar a casa, vai montando, vai colocando na escola, alimentação, essa coisa, curso disso, curso daquilo. Tudo que é possível vai sendo propiciado para aquela pessoa, dentro das condições daquilo. Nós estamos nessa condição. Sempre quando a gente não está impedido de acessar algum recurso, é porque os nossos atos não proporcionaram aquele acesso até o momento. Cássio, eu tive grande dificuldade, não consegui estudar. Tá? A gente sabe que nós reencarnamos, que nós voltamos várias vezes aqui para nos aprimorarmos, para evoluir. E talvez numa próxima, talvez não. Fatalmente, numa anterior, você teve condição, adquiriu conhecimentos, intelectualizou-se, mas usou isso de forma errada. Cometeu o pecado da soberba, que a gente diz aqui, o orgulho subiu a cabeça. Né? Então, você usou errado. Hoje você vem, isso é uma dádiva, ter acesso, conseguir estudar, é um privilégio, é uma dádiva que você tem que saber valorizar. Então, você veio tolhido. Porque também você adquiriu conhecimentos e, se tiver e ainda tem o lado moral a ser desenvolvido. E aí você, se tivesse acesso de novo naquelas condições, você fatalmente cairia em erro novamente e se prejudicaria. Você se prejudicaria mais ainda. Por isso que é como o pai que diz para o filho, não, calma. Eu quero isso. Não, você não, mesmo tendo condição de dar, ele diz, não vai ter, porque você não merece, você não se comportou, etc. E é isso que ele está dizendo. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Todos nós estamos em contato permanente com o nosso espírito protetor. Se a gente exercita, se cada um de nós fizer esse exercício constantemente, acorda, agradece a Deus por mais um dia se iniciando e já pede a orientação ao seu espírito protetor para o dia.
E aí, em seguida, abre uma página evangélica, porque a orientação para aquele dia vai estar ali. Eu falo porque eu já fiz esse teste. Aí continuam as perguntas, né, depois dessa mensagem, a 498. 497, Kardec pergunta assim: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Porque há muita gente que, não conhecendo a dinâmica das leis divinas, ainda, mas por que se eu tenho um espírito protetor, um anjo da guarda, por que acontecem coisas ruins comigo? Ou que eu acho que é ruim? Aí a resposta é a seguinte: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O protegido, nós é que temos que dar força ao nosso protetor. Força ele tem. É a nossa ligação com ele que tem que ser efetiva para provocar uma certa rede protetora à nossa volta. No livro Os Missionários da Luz, naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz e Chico Xavier, ele, no capítulo que fala sobre oração, ele fala justamente isso, que a oração cria, está falando de um lar, cujas entidades, vem duas entidades acompanhando o marido, que o marido ainda tinha questões do lado sexual e frequentava prostíbulos. E vinham duas entidades, que André Luiz diz que são negras, assim, acompanhando ele, mas quando chegam na casa, não podem entrar. Aí o Alexandre, que está com ele, explica. Isso ocorre porque a esposa, eles são recém-casados, a esposa, ela tem esse hábito de fazer oração todo dia, constantemente, e cria essa proteção naquela área, para ele, para o lar, para ela. Então, é isso que ele está falando aqui, que se nós dermos a força, né, para o nosso protetor, isso não vai acontecer. Então, toda vez que a gente começar a perceber pensamentos que a gente quer se livrar, não é que a gente ainda não tenha mais aquela tendência, porque se você sente raiva de uma pessoa, um acontecimento, você ainda está no caminho para se melhorar. Mas começa a vir aqueles pensamentos. Ela me fez isso, você se conteve na hora, você não fez, mas depois você começa a pensar naquilo. Isso são influenciações para você ficar ainda nessa vibração do que você quer se livrar. Então, você imediatamente, quando começam a vir esses pensamentos, você vê que você muda o clima, você tem que parar e pedir ajuda. Eu não quero mais pensar dessa forma. Eu não quero mais sentir raiva, eu não quero dar o troco. Porque a gente ainda, eu pelo menos ainda tenho isso, né? A gente quer dar o troco. A gente fica pensando, eu deveria ter respondido assim, né? Eu deveria ter pisado. Você sabe, você está aqui, você está fazendo um esforço para se melhorar, mas você pensa isso. Então, quando a gente se enxergar fazendo isso, você tem que parar e pedir: não quero agir mais dessa forma, não é bom para mim. Essa vibração não é boa, então eu quero pensar de uma outra forma. Eu quero desculpar, eu quero esquecer, eu quero perdoar. E a ajuda vem, gente, imediatamente. Podem acreditar, façam um teste que vocês vão comprovar. Na pergunta 498, ele continua: será por não poder lutar contra os espíritos? Kardec Kardec é safado. Eu gosto de Kardec, mas Kardec ele é pezinho, ele testa. Será? O cara já falou que a força vem da gente. Se a gente der, o espírito protetor afasta os maus espíritos. Mas será por não poder lutar contra os espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que o seu protegido se transvie na vida? Ok? Aí os espíritos... Não é porque não posso... Olha, calma, né? Não é porque não possa, mas porque não quer.
E não quer, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Né? Schlepp, no Kardec, Schlepp. Não é uma outra visão. Sai desse mundinho, entende? A visão é superior. A gente precisa vivenciar as problemáticas da vida para evoluir. Para saber por nós mesmos como sair daquelas situações. Orientado, se a gente pedir, vem sempre a orientação, tá? Isso não exclui. Mas, se você não fizer parte, o espírito pode continuar ali, te perturbando, etc., mas você vai ter que evoluir. Saber que persiste, porque amanhã você vai influenciar uma pessoa e vai dizer, calma, persiste no bem, né? Continua, vai estudando, né? Vai frequentando a casa espírita, insiste que você vai conseguir. Ah, mas são muitos problemas, eu venho para cá, toda vez que eu penso acontece isso e aquilo. Vindo para cá já foi assaltado. Ah, mas são bens materiais. Isso não tem importância. Ok? Você precisa ter vivenciado isso, você precisa ter se desapegado, passado por esses dois problemas, para no futuro, com essa ótica de evolução, você poder auxiliar e orientar um outro. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido, quer dizer, eu estou aqui, ele está aqui do meu lado, atrás de mim, sentado aí. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Junto, sim, fisicamente, mas ele está ligado a nós. Santo Agostinho já falou aqui na mensagem, ele está ligado. Aonde estiver, ele está ligado a nós. Mas não precisa estar aqui acompanhando, né? Não é essa a função. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor, aí isso confirma aquilo que Santo Agostinho falou, quer dizer, que a gente vai evoluindo, a gente vai chegar nessa fase. Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Quer dizer, vai chegar um ponto da nossa evolução que a gente não vai mais precisar de um espírito protetor. A gente já vai estar harmonizado com a lei divina, com Deus. O reino de Deus, quer dizer, a vontade de Deus vai se realizar por nós. Nós vamos estar uníssonos com Deus, com esse pensamento divino. Então, aí a gente pode passar a ajudar os outros, né? Orientar os outros. Aí, Kardec é aquela pessoa do mundo, ele está pensando assim, bom, mas vai ter gente que, como não acredita em nada disso que a gente está falando, vai querer saber. Aí ele faz a pergunta, por que a oculta ação dos espíritos sobre a nossa existência? Se existe um espírito protetor, evoluído, ligado a gente, por que ele não aparece? Por que ele não, ostensivamente não faz alguma coisa? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Os espíritos se explicam. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não trabalharias por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Vocês conhecem pessoas, por exemplo, que estão assim, vamos dizer, tem um smartphone, né? Compra um smartphone. Ao invés de ler o manual um pouquinho, de buscar saber mexer, ela perguntou, você pode me ensinar? Né? Ah, você bota o WhatsApp aqui. Ah, como é que eu boto o e-mail aqui? Pode ser em qualquer outro assunto, né? Alguém que vocês conhecem, por exemplo, vocês sabem fazer algum prato bem. Aí a pessoa, em vez de chegar para você, pedir a receita, conversar contigo para saber como é que você faz, qual é o toque de sazon que você coloca ali, quando está fazendo aquele prato, ela chega, você não podia fazer para mim? Às vezes elas fazem essa pergunta toda, né? Qual é a receita? Aí anota,
Ah, como é que você faz? Ah, mas você pode ir lá. Depois você diz isso tudo, você pode ir lá em casa fazer para mim? Tem pessoas assim, não tem? Que se a outra sabe fazer, por que eu vou aprender? É isso que os espíritos estão dizendo assim. Se tivesse sempre é aquela mesma coisa. A criança você quer ensinar a criança a ser mais independente. Então vamos no colégio. O colégio, o caminho é esse, né? Você vai a primeira vez, aí vai de mão dada, aí ensina, tem que atravessar, no sinal, na faixa, esperar o carro, olhar, vai dando todas as orientações. Aí no segundo dia você já agora eu só vou atrás de você, ok? Eu vou reparar se você faz tudo certinho para, né? Aí vai. Aí se não fizer, você olha, espera o sinal fechar, olha para os lados, né? Aí no terceiro dia eu vou mais distante, tá? Não vou ficar tão próximo, vou ficar mais longe, observando você ir, até que no quarto dia você deixa aquela criança ir sozinho. Não sei como é que os pais hoje têm o maior medo, né, de deixar a criança como... Qual é a pior coisa que pode acontecer que os pais têm medo com o filho? Oi? Sequestro, assalto. Ainda bem que ninguém respondeu que ia morrer, né? Que ótimo. Porque mesmo que perdesse a função vital do corpo por algum motivo, ninguém morre, né? Ainda é difícil pensar assim? Se acostumem. Ok? Cada um de nós tem uma programação. Nós não somos donos dos nossos filhos, não somos donos de ninguém. Então se acostumem que se a criança tiver que voltar antes daquele período que a gente acha normal, né, de passagem pela Terra, é benefício para ela, tá, gente? Porque ela não vai ter que passar essas agruras todas, não vai ter que se preocupar em ficar tanto tempo, meu emprego, eu tenho que sustentar a casa, minhas dívidas. Isso é uma tortura para a gente. Para a gente que tem condição de pagar as nossas dívidas, tá? Imagina para aqueles que não têm. Então, se livrar disso, voltar para o plano espiritual, poder trabalhar simplesmente para a evolução e para ajudar o próximo, é uma benesse, sempre será. E a gente tem que começar a se acostumar a pensar dessa forma. Nós estamos na posição de pai, de irmão, de filho, etc., para nos ajudarmos. O Deus age por nós. Então, orientar, auxiliar, amparar, acolher, é a nossa função. A gente está aqui para isso, para servir o outro naquilo que ele precisar. Mas cada um de nós tem a sua história, tem a sua programação, o seu planejamento. Nós temos que nos acostumar a pensar de acordo com as orientações que o plano espiritual nos traz. Desencarnar é benéfico quando você não faz nada para que aquilo aconteça, ok? Quando você não se droga, quando você não provoca o acidente, enfim. Se é uma volta que você não colaborou em nada para que aquilo se precipitasse, está na tua hora. O teu programa foi aquele. E a gente tem que passar a pensar frequentemente nessas coisas. Porque senão a gente está aqui, está falando de plano espiritual o tempo inteiro, e acontece um desencarne na nossa família e a gente se desestrutura. Não é que não vamos sentir saudade, não é que não vamos sentir, mas não é se desestruturar. Por quê? Não existe a morte. E porque, para quem está voltando, nessas condições que eu falei, é uma benesse. Então, continuando. Aí eu já falei do nome, né? Aí, mais na pergunta 506, Kardec vira para os espíritos e pergunta: na vida espírita, reconheceremos o espírito protetor? Quando a gente desencarna, a gente vai reconhecer?
Pode não ser imediato, porque a gente vê muitos casos aqui em reuniões mediúnicas. Para quem não conhece a estrutura de reunião mediúnica é uma reunião onde os médios, né, em torno de uma mesa, os médios que a gente chama ostensivo, eles captam os pensamentos daqueles irmãos ou irmãs que estão em necessidade, que o plano espiritual seleciona para se manifestarem e falam, conversam com os chamados esclarecedores, dialogadores, doutrinadores, como quiserem chamar. Então, ali, muitas vezes, no final daquele diálogo, eles veem uma pessoa que eles não reconhecem. Tem um senhorzinho aqui. Tem uma moça aqui. Você conhece? Não sei quem é, não. Né? Muitos podem ser o espírito protetor que está ali. Outros não, mas muitos podem ser. E ele não reconhece de imediato, mas antes já sabia quem era, e depois, com o tempo, com a sua adequação ao novo plano de vida, ele vai reconhecer. Aí os espíritos falam, de certo, quer dizer, pode sim reconhecer no plano espiritual, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnar. Então, antes da gente encarnar, a gente já está em contato, esse espírito já nos acompanha, e já ajuda nosso planejamento, e quando volta, eles estão lá. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Os espíritos já disseram que só os espíritos elevados, mas Kardec... um pai não pode ser espírito protetor? Uma mãe? Um tio? Os espíritos, pode. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais. Quem já leu aqui Nosso Lar, tem aquele capítulo que André Luiz passa quase o livro inteiro querendo voltar aqui ao plano físico, a Terra mais coisa, para ver a família, né? Ele vê a família. E quando ele vem, está numa situação que ele não imaginava, e ele meio que, no primeiro momento, ele meio que se desequilibra. Que a esposa já está casada com uma outra pessoa. Que aí o espírito que está com ele, amigo, lembra ele, se ela não casasse, a sua família, seus filhos iam ficar meio que desamparados. Então, esse é um benfeitor. Né? E aí ele passa a ajudar. Então, a gente ainda, muitas vezes, a gente não se desapega totalmente dessas questões, e se a gente chegar perto, a gente se desequilibra. A gente se desequilibra e pode causar desequilíbrio àquele familiar. Por isso que tem que estar num grau mais elevado, você tem que saber mais, você tem que ver o mundo e as situações de uma forma diferenciada, com uma visão mais abrangente, não como a gente tem hoje e tudo mais. Aí depois ele pergunta se os selvagens, aqueles que estão em tribos ainda, têm também espíritos protetores. Aí eles dizem, todo homem tem um espírito que por ele vela. Mas as missões são relativas. Se é um espírito ainda em estágios iniciais da sua evolução, né, a missão é mais para incentivar ele a sobreviver, só matar por necessidade, essas coisas. Aí, mais à frente, na pergunta 502, ele pergunta, podemos ter muitos espíritos protetores? Os espíritos já falaram que cada homem tem um. Kardec, né? Kardec. Eu gosto de Kardec, vou falar de novo, né? Mas é enjoado. Aí os espíritos falam, todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Então, não é um exclusivo, espírito protetor é um só, mas tem vários espíritos de acordo com a nossa evolução, com a nossa vivência, com quem a gente já conheceu, que se afinizam com a gente. E, é claro, vão estar nos orientando, assim como também, se a gente insiste no mal, vão ter vários que vão nos ajudar a pensar coisas no mal, né? Para prejudicar outras pessoas. Mal, gente, não foi criado por Deus, tá? Mal é opção nossa.
fazer o mal, prejudicar outras pessoas, é opção nossa. A lei está gravada e por isso que a gente tem que depois recuperar isso. Aí na 514 ele pergunta, os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Ele já fez essa pergunta lá atrás. Aí ele fala, há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, existe um espírito protetor para cada um de nós, mas também pode existir um espírito familiar que fica ali, junto de nós, na nossa casa, que trabalha ali. Porque se a gente faz culto no lar, por exemplo, a gente cria um clima de absorção, que são levados para ali, para o nosso lar, espíritos que precisam ser atendidos, né? Que as nossas vibrações de oração que a gente faça em casa, as páginas que a gente lê, tudo ajuda ao esclarecimento deles. Então, esses espíritos familiares levam ali para aquele lar e estão ali também de forma a protegê-lo. Aí, não, passei. Na 519... vai dar, esse grupo de perguntas vai dar 489 até 521, tá? Já estou na 519, está acabando. Ele pergunta assim, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Quer dizer, cada casa espírita, cada grupo, né? Cada... nação, tem espírito? Tem. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas. Isso é importante para a gente pensar. Nós, como povo brasileiro, somos uma individualidade coletiva. Então, nós... passemos o que passemos, passamos como um ser coletivo, porque, de alguma forma, é só inverter, nós contribuímos para que essa situação fosse apresentada para a gente. Vivemos num país que cobra muito imposto, então nós, como ser coletivo, fatalmente quase todos nós, cobramos algum dia da nossa evolução imposto dos outros. Fomos agiotas. E hoje a gente tem que pagar. Por isso que a gente se revolta, não é? A gente não se revolta. É muito imposto. Nós fomos agiotas. Nós fomos publicanos. Cobramos impostos. Exploramos gente de qualquer forma nesse sentido. Fomos cafetões, de repente. Ok? Qualquer situação dessa, que você está explorando o outro, tirando dinheiro dele mais do que... faz da gente um ser coletivo. Está chegando à frente frio. Percebam que esse movimento também do clima é muito interessante quando você estuda. Você sabe que o sol, ele, durante o dia, quando está sol, ele queima, ele dificulta a confecção, a permanência de pensamentos, construções mentais voltadas para o mal. Ok? Por isso que também é uma benesse você viver num país como o nosso, ensolarado quase o tempo inteiro, porque... E também diz muito da gente, que a gente ainda somos pessoas, espíritos, que ainda pensa muita besteira, que tem que ser minado pelo sol diariamente, ok? Mas tem um período que vem o sol causticante, agora está mais ameno, mas está o sol aí, e depois vem ao vento, leva, né? Daqui a pouco vem um friozinho. Aí, tudo é assim na natureza. Se a gente perceber, se a gente voltar para a nossa vida, a gente vai levar ela muito melhor. Na 520, na pergunta 520, ele faz o seguinte: os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Quer dizer, tem ordem?
Cada espírito protetor de cada um de nós tem uma elevação, tal, X, mas para proteger uma nação tem que ter uma elevação maior. Aí os espíritos, tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Então, não é porque tem muita gente que o espírito protetor de uma nação vai ser de um grau mais elevado. Mas é porque aquele grupo de individualidades já está num nível mais elevado. Assim como nós. Se nós estivermos num nível mais elevado, moralmente falando, intelectualmente, nós vamos ter um espírito protetor também que precisa ser mais elevado. Na 521, ele pergunta: podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Quem tem algum conhecimento literário sabe disso, né? Teve uma época que os artistas, os poetas, principalmente, quando iam escrever um poema, pediam ajuda às musas. Então, é disso que ele está dizendo. Há espíritos, né, que pode ser dado o nome de musa, isso e aquilo, que se dedicam. Então, se você pede, e se é uma boa construção, uma construção que vai auxiliar a coletividade, eles auxiliam. Aí diz que há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com o que os que julgam ser que não são dignos, né? O que ele acha que vão fazer? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam. Então, para aqueles artistas que pedem ajuda, mas a intenção deles é construir algo que não vai beneficiar a coletividade, a ajuda não vem. Desses espíritos mais elevados não vem. Tá? Que é o que ele fala. Não lhes cabe fazer com que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Então, também depende da nossa intenção. Então, percebam que essa é uma estrutura que esse pensamento de Deus cria e criou para a gente, impressionante, né? Você pensar que todos nós, cada um de nós, tem um espírito de dedicação exclusiva. Mais do que isso, cada família, mais do que isso, cada grupo que se reúne, mais do que isso, cada nação, é impressionante. Esse apoio, esse amparo, e a gente acha que está tudo fora do lugar. E a gente ainda acredita, vendo os noticiários, que Deus não está no comando. E a gente ainda se preocupa enormemente. Qual é a única preocupação, a preocupação essencial que a gente tem que ter? Lembrar daquilo que Jesus falou para a gente. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É fazer em nós com que a vontade seja, nós sejamos reflexo da vontade divina. E como é que se faz isso? Em primeiro lugar, nos transformando. Não adianta ficar criticando os outros. Você tem que começar a calar as críticas, você tem que começar a deixar de reclamar das coisas, cada um de nós tem que se modificar. A modificação, a nossa modificação de cada um de nós, é que vai mudar o mundo, não vai vir um salvador da pátria. Por quê? Porque não é assim que a lei divina funciona. Se fosse assim, só a vinda de Jesus já teria modificado o planeta, gente. É só vocês pensarem, só depende de nós. A música, né? Veio agora a música, né? Depende de nós, né?
Mas só depende de nós, porque Jesus estava... Pensa bem, você está do lado do governador da terra. Vamos supor que nós somos um dos 12 ali, mais próximos. Você está do lado do governador da terra. Qual é a vibração que ele emite? Já imaginaram? Porque tem gente que saía de todo lugar do Brasil para ver Chico Xavier, né? Para estar perto, porque diziam que era uma vibração enorme, benéfica, linda, as pessoas se emocionavam muito só em chegar perto. Chico Xavier. Não estou menosprezando, tá? É lógico, eu estou distante, mas Chico Xavier ainda é um espírito em evolução. E você sabe que ele é um espírito bastante, que estava precisando de evoluir pelas dificuldades que ele teve nessa encarnação. Não, é um missionário. Tá, também. Né? Mas a noção de missionário tem que ser esclarecida, não é essa que a gente usa. Né? Missionário é aquele que faz bem tudo, em todos os níveis que ele atua. Missionário é aquele que é um bom filho, um bom pai, um bom marido, um bom colega de trabalho, um bom trabalhador na casa espírita ou de qualquer outro lugar. É bom em tudo, faz bem adequadamente, cumpre com os seus deveres, etc. Não reclama, é bom em tudo. Né? Eu não sou missionário. Porque eu ainda fico chateado com certas coisas no trânsito. Não sou missionário, né? Nós não somos, nós estamos aqui para estudar, internalizar e passar a modificar. E talvez ainda nessa encarnação eu possa dar algum testemunho com as minhas modificações que eu consegui melhorar em alguns aspectos. Mas você está do lado de Jesus quase que 24 horas por dia. Aí o que acontece? Você ainda duvida. Será que é ele mesmo, esse governador? Você ainda duvida. Aí ele diz assim, bota a mão aqui nas minhas chagas para você ver. Aí você ainda duvida, não confia. E quando alguém te pergunta, você é um daqueles seguidores de Jesus? Não. Não, mas você não é aquele... Não. Não, mas eu te vi com ele. Não, engano. Você ainda duvida que, mesmo ele ali, aquela vibração toda falando, só o amor constrói tudo. Você ainda duvida e acha que o poder dele, que você sente que ele tem poder, vai ser manifestado se ele for colocado contra a parede. Aí você vai e vende uma informação de onde ele está para ele ser preso. Você ainda duvida depois que ele foi para a cruz, supostamente o corpo foi enterrado, que não haverá mais nada. E por você duvidar e ficar duvidando, você não vê o óbvio. E aí só aquelas que sempre acreditaram, viram. Mas quando foram dar as notícias, também duvidaram delas. O mestre está vivo, não é possível. E a gente faz a mesma coisa. A gente diz aqui todo dia, a morte não existe. E a gente duvida. E duvida como? Quando alguém desencarna, a gente, se for alguém próximo, a gente se desestrutura. Isso é a mesma coisa que os discípulos fizeram naquela época. Nós somos, ou estamos tentando ser discípulos. Para ser apóstolo, precisa ir para o campo de batalha e dar o testemunho. E Jesus está pedindo trabalhadores. Então nós temos que nos preparar. Tá? Nós temos que nos preparar. Toda a estrutura está aqui. Nós vimos isso hoje. Obrigado. Vão em paz. Até a próxima.